E aí, galera, como é que vocês estão? Olha só, essa aula do PET, né, é para fazermos um pequeno lembrete e aprofundarmos sobre o espaço agrário. Você que está no ensino médio, você que já está aí pleiteando uma faculdade, uma universidade, que está nesse processo, né, de desenvolvimento intelectual, tem umas questões que não podem ficar de fora. E olhando para a nossa região, eu estou gravando esse vídeo aqui no Alto Paranaíba, a cidade de Patos de Minas. Nós estamos em um celeiro em termos de produção a nível Brasil. Em termos de bacia leiteira, nós estamos falando pelo menos segundo lugar. Em termos de produção, não necessariamente dentro do município, mas a região ela é muito produtiva. Tem áreas aqui que foram tornadas, né, agricultáveis desde os anos 70 e antes um pouco disso. Então, grandes empresas do chamado agronegócio, elas estão nessa região. Tanto empresas que nasceram aqui, quanto empresas que depois vieram de outros lugares, inclusive da Europa. Ô, professor, por que você está falando tudo isso? Porque como eu estou fazendo esse vídeo numa área onde o agronegócio ele é um dos pilares da economia regional, seria diferente se eu estivesse em áreas onde a predominância, por exemplo, fosse a pequena propriedade familiar. Professor, mas não existe essa pequena propriedade aí na sua região? Com certeza. Nós temos vários pequenos produtores, mas são pequenos produtores que têm uma estrutura mínima de trabalho. Então você vai verificar que nas comunidades rurais aqui da nossa região, nós veremos que eles conseguem comprar ração, eles entregam leite, o rebanho é minimamente de qualidade, são pessoas que têm acesso a veterinário, têm acesso a como produzir com mais qualidade. Ou seja, qual que é a ideia da produção em geral? Né? Quem está na fazenda, ele quer produzir o máximo de carne, de leite, de grãos, num espaço menor. Para se ter uma ideia, nós temos na nossa região fazendas que elas tiram leite praticamente 24 horas por dia, elas estão processando leite. Por quê? Porque as vacas, elas são de tanta qualidade, elas têm uma eficiência genética tão grande que a ordenha normalmente é feita na parte da manhã, feita ali por volta, né, do meio-dia, 1 hora, depois ali por volta das 19 horas, e depois ali por volta de 4 horas da manhã, entre 2 e 4 horas da manhã. Então a produção leiteira é imensa, a produção de grãos é muito grande, e isso fez com que a nossa região tivesse uma característica muito própria, mas muito própria mesmo. Então aqui nós temos desde grandes áreas que já podemos considerar de agroindústria e as pequenas áreas do produtor familiar, né, que não tem condição de ter um funcionário o tempo todo ali para ajudá-lo, mas que consegue manter a produção. Normalmente ele entrega leite, faz queijo, ou ele tem uma quantidade de animais que ele coloca e engorda, e eventualmente ele vende esses animais, repõe esse estoque e tem lucro com esse tipo de negócio. Aonde que entra, né, essa questão do espaço agrário e como que é isso em termos aí de Brasil, né? No Brasil sempre nós vamos ter uma diferença muito grande entre pessoas que desejam a terra e pessoas que de fato possuem essa terra. Nós tivemos por muito tempo, né, um grande desejo da chamada reforma agrária, mas essa reforma agrária ela se concluiu de forma assim muito insatisfatória por vários motivos, né? Por quê? Produzir, gente, é muito caro. E se você coloca um pedaço de terra na mão de alguém que não tenha recursos financeiros e conhecimento técnico, a terra por si só não gera riqueza. E isso, né, já é mostrar para o outro lado por que alguns produtores, principalmente os grandes produtores, eles têm muito sucesso, né, quando eles atuam nessa área do agronegócio. É porque eles têm acesso a empréstimos,
eles já têm a terra ou têm condição de arrendar, eles são capazes de ter os maquinários mais modernos, inclusive maquinário controlado por GPS, que muitas vezes é até dispensado ali a função do motorista. E todo esse processo, toda essa dinâmica faz com que a sua produção seja em alta e larga escala. E aí eu poderia dar o exemplo do café, dar o exemplo da soja, do milho, né? Outros produtos mais específicos, mas que também são produzidos em larga escala e que boa parte dessa produção ela é levada para o exterior, né? Então boa parte dessa produção ela vai para China, vai para a Europa, vai para Estados Unidos. E aí nós vamos entender também que é um mercado controlado pelo dólar. Bom, o que significa isso? Que ao mesmo tempo em que você tem um produto que é feito no nosso próprio município, por exemplo, ele é produzido aqui, não quer dizer que ele seja barato, porque quando esse produtor vai vender, ele vai ser vendido em dólar. Por isso que milho, soja e outros, né, o café, por exemplo, eles são tão caros. E o dólar, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para você, ele está acima de R$ 5. Então, para você comprar $1, você vai gastar, né, quase R$ 6, na verdade. Ao mesmo tempo, né, o agronegócio, no sentido da produção, ele foi o setor menos afetado pela pandemia. Por quê? Porque nenhum governo mandou parar, por razões óbvias. Né? Você não tem como protelar o plantio e nem a colheita. Você não tem como parar essa questão sem dar prejuízos enormes e coloca em risco a questão alimentar de um país inteiro e até parte do mundo. Ao mesmo tempo que os lucros aumentaram muito, os custos também aumentaram. Então, quando você pensa em termos de adubo, ração, implementos agrícolas, a própria manutenção, mão de obra, etc., o próprio preço, né, do gado, tudo subiu muito. Então, esse valor muito alto que chegou dentro do agronegócio, ele vai fazer com que, de alguma forma, mais uma vez, as pessoas mais pobres são de fato as mais afetadas. Por quê? Aonde que as pessoas mais necessitadas sofrem quando a gente tem uma crise, né? No caso, em âmbito global e também agora em âmbito nacional, o preço dos alimentos. A cesta básica está caríssima. E isso vai afetar diretamente as pessoas que têm uma renda menor, ou a pessoa que ficou desempregada, ou aquela pessoa que, na verdade, ela vive da rua. Né? Todo ambulante, toda pessoa que precisa da rua para sobreviver, ele está numa situação extremamente difícil. Provavelmente vai se começar a pagar um auxílio emergencial agora, março, né, de 2021, mas é um valor ainda muito pequeno em relação àquilo que realmente demanda para que uma pessoa tenha qualidade de vida. Então aqui é uma geral para dizer que o espaço agrário ele tem um espaço fundamental na economia brasileira e na economia mundial, mas nesse momento ter acesso aos produtos agrícolas por parte da população de baixa renda ainda é difícil. Esses preços irão, né, recuar dificilmente antes de se ter um controle maior da pandemia, ter uma maioria da população mundial vacinada e os outros setores econômicos começarem a recompor as suas perdas ao longo de mais de um ano. Né? É disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos há mais de um ano num processo de pandemia. Se você pensar em termos de Europa, eles já estão há um ano e praticamente, né, alguns meses nesse processo. Fecha, abre, abre, fecha e as coisas não se entram, né? As coisas, aliás, não entram nos eixos como deveriam, tá bom? Obrigado por estar aqui participando comigo e até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus.